Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Eu já havia soltado um vídeo hoje, mas aí, lendo mais sobre Vasco, né? É o normal, todos os dias, você, a gente corre atrás de informações e tal, notícias. E também, né, dos resultados aí, né, que estão acontecendo. O Vasco volta, né, para a zona de rebaixamento. O Juventude conseguiu a proeza de ganhar o Ceará dentro de casa, dentro da casa do Ceará, por 1-0, né? E o Vasco foi ultrapassado pelo Juventude, que tinha 18 pontos, ganhou, foi a 21, né? Juventude tem 21 jogos, 21 pontos. O Vasco tem 20 jogos e 19 pontos. Então amanhã o Vasco vai para 21, vai se igualar em número de jogos do Juventude. Se ganhar, vai a 22. Se empatar, fica com 20, permanece na zona de rebaixamento, né? Podendo ter aí Vitória passando o Vasco, né? Caso venha a ganhar, né? Do Galo. Amanhã jogam Galo e Vitória, né? O Fortaleza joga com o Inter, mesmo que venha a ganhar, chega só a 18. Vasco perdendo 19, empatando 20, ganhando vai a 22, né? Mas por que essa preocupação toda com a tabela, Marcelo? Simples, né? Meu canal aqui é um canal de opiniões, né? Opinião, só opinião. Claro, né? A gente tem acesso às informações, notícias, e opina sobre isso. Logo, as opiniões são sobre notícias, sobre opiniões. Até hoje eu tenho um vídeo, né, dizendo de um boato que tem aí, explicando. Inclusive, eu não remeto ninguém ao meu vídeo sem explicar, né? Eu disse, Alex Teixeira, boato. Já estou dizendo que aquilo ali pode ser um boato ou é um boato, né? Não remeto ninguém para o meu vídeo e dentro dele eu falo que é boato, coisa assim. Não faço isso. Mas por que essa insistência com a tabela, Marcelo? Simples, né? Vasco foi jogar com o Botafogo. Eu disse, olha, o mais importante é o Brasileirão. É o brasileiro. Não é a Copa do Brasil. A gente está com o mesmo número de pontos de quem está na zona de rebaixamento, né? E hoje, com a vitória do Juventude, foi a 21. Amanhã o Vitória pode passar o Vasco e ir para 22, né? E o Vasco ficaria em 18º. Então, quando o Vasco for jogar com o Botafogo, eu disse, o importante é o brasileiro, Copa do Brasil, vai até onde não atrapalhe o Vasco, né? Mas como assim atrapalhar? Poupar jogadores, né? Perder jogadores da Copa do Brasil por contusão, né? Isso prejudica aí o rendimento da equipe. Por exemplo, PH voltou contra o Botafogo, jogou um tempo só, depois saiu. E agora, amanhã, vai ter um prejuízo técnico para o Vasco no Brasileiro, que é o mais importante. Não podemos cair, né? Ninguém tá atento para isso. O Vasco não pode cair. O Vasco hoje está em recuperação judicial e disse para o juiz, excelência, eu vou pagar meus credores neste ano, o ano que vem e os seguintes, com tais receitas. E lá dentro está a receita da primeira divisão. Se cair, o plano vai pro caceta. Não vai ter como pagar isso, né? Então, aí depois eu fui comentar que o Vasco foi tungado porque não teve um pênalti marcado a seu favor e tal. Lá no TikTok é um cara lá, se não me engano é JB. Ah, você não queria mesmo que o Botafogo, que o Vasco passasse do Botafogo e tal, não sei o quê. Aí tem que explicar para esses caras, ou não vem o vídeo direito, ou não tem a intelecção para entender que uma coisa eu falo assim, o mais importante é o brasileiro. Outra coisa, eu comentar um pênalti que houve pro Vasco que não foi dado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Vasco, ele tá indo já nas quartas de final e pode ter prejuízo, sim, pro Vasco na tabela do brasileiro, né? Ou você quer, ou você acha que eu ficaria feliz com o Vasco, né,
num quase impossível título da Copa do Brasil, que é difícil demais, e caindo para a segunda divisão? Claro que não, né? Que se lixe a Copa do Brasil. Eu quero primeira divisão, né? Bom, então tabela tá aí, né? Comentei sobre a tabela, comentei sobre a Copa do Brasil, né? A questão de que o Vasco não pode avançar na Copa do Brasil quando começar a prejudicar no brasileiro. E um prejuízo aí, né? Tietê, o próprio Paulinho, né? Paulinho não, perdão, o próprio Paulo Henrique, jogando mais partidas, você vai ter problemas de contusão. É o que está vendo aí. E o Vasco está sem esses jogadores, sem o Tietê e sem o PH. Complica, né? E para fechar aqui o vídeo, mais uma bizarrice comprovada, né? Mais uma arrogância que não sai do pedestal, seu Pedrinho e seu Felipe, né? Arrogantes, que jamais disseram, né? Jamais aceitam as cagadas, jamais reconhecem as cagadas que fizeram, né? Com Jean David, com Maxime, jogadores que não eram pontas foram contratados para ser ponta. O Lloyd, né? Joga de quê? É um maluco do pedaço, o Lloyd. E esse ano aí, né? Lucas Oliveira que não joga. E agora nós temos a notícia que finalmente o Vasco vai emprestar Lloyd, né? Para desinflar a folha de pagamento. Pasmem, 9 milhões de reais para esse jogador de futebol. Por 3 temporadas. 3 temporadas ele ganhou sorte grande, né? Ele tem direito de ficar 3 temporadas ganhando salário. Ele não vai jogar no Vasco. Nem na segunda divisão esse cara joga, ele é ruim demais, né? E dizem aí, né, os portais de Vasco, que é 600 mil mensal. Como é que pode você aceitar que o Lloyd venha para cá, ganhando 600 mil, já vai ser emprestado, porque verificou-se que é incompetente, né? Que ele não tem condições de jogar no Vasco, e muito menos teria condições aí de estar o Pedrinho e o Felipe, que trouxeram esse cara pro Vasco, né? Lá atrás, o Marcelo Santana, quando foi mandado embora, falou: eu não contratava ninguém, né? Eu não indicava ninguém, eu participava da contratação, fazia o contrato, etc, né? A intermediação, mas quem contrata, quem indica, né? Quem aponta o jogador, Pedrinho e Felipe. E agora também, né? Pedrinho e Felipe, né? Sendo que o Admar, sendo que o Diniz está sendo perguntado, está participando das indicações, já está indicando o jogador, né? Lá atrás não acontecia isso com o Ramon Dias, né? O próprio Alexandre Matos contratava o jogador passando por cima do técnico, né? Mas é complicado isso. Ou seja, Vasco, zona de rebaixamento. Se empatar amanhã permanece, se ganhar sai, né? Vai ficar 1 ponto de quem vai estar fora, né? Olha a brincadeira, né? E a gente não está se atentando para isso. Copa do Brasil não pode prejudicar o brasileiro, né? E já com o PH aí pelo Tietê, com muitas partidas sendo jogadas, lesões, e a gente perde aí o Tietê, né? E perde o PH, né? Que é uma queda abrupta de qualidade ofensiva e defensiva pro Pumita, né? Sendo que hoje, isso é uma boa notícia, o Paulinho, lateral da base, não vai mais pro Galo, poderia ser reserva imediato do PH, já falei isso aí em outro vídeo, né? Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal. O YouTube não está entregando meus vídeos, né? Então dá aperta o sininho aí para receber as notificações dos vídeos, para quando eles forem ao ar vocês assistirem, né? Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. E amanhã Vascão vai vencer o Sport, né? Tem que ser assim. Fiquem com Deus.